Meu nome é Luiz Rabelo e eu estou na coordenação da Rede Nacional de Grupos Católicos LGBT. Eu queria agradecer com muita alegria a mais esse convite da Aroeira Comunica, dessa vez para participar com vocês dessa roda de conversa sobre o Dia Internacional de Combate à LGBTfobia. Eu queria trazer para vocês aqui as declarações recentes do Papa Francisco a respeito das pessoas LGBT. No dia 9 de maio da semana passada, foi divulgada uma pequena entrevista que o Papa concedeu ao padre James Martin, que é um dos principais aliados do movimento católico LGBT, em forma de 3 pequenas perguntas, que teve 3 pequenas respostas, que eu vou ler aqui para vocês e comentar um pouquinho em seguida. Qual é a coisa mais importante que as pessoas LGBT precisam saber sobre Deus? A resposta do Papa foi a seguinte: Deus é Pai e não renega nenhum de seus filhos. E o estilo de Deus é proximidade, misericórdia e ternura. Ao longo deste caminho, vocês encontrarão Deus. A segunda pergunta foi: o que gostaria que as pessoas LGBT soubessem sobre a Igreja? Gostaria que lessem um livro dos Atos dos Apóstolos. Lá encontrarão a imagem da Igreja viva. E a terceira pergunta: o que o Senhor diz a um católico LGBT que foi rejeitado pela Igreja? Gostaria que reconhecessem isso não como uma rejeição da Igreja, mas, ao invés, como rejeição por parte de pessoas da Igreja. A Igreja é uma mãe e reúne todos os seus filhos. Tomemos, por exemplo, a parábola dos convidados ao banquete. Os justos, os pecadores, os ricos e os pobres, etc. Que está contido no livro de Mateus e também no Evangelho de Lucas. Uma igreja seletiva, de puro sangue, não é a Santa Madre Igreja, mas sim uma seita. O Papa Francisco tem dado declarações bastante acolhedoras no que diz respeito às pessoas LGBT. A seu modo, de uma forma bastante sutil, mas eu chamo a atenção para essa pequena entrevista que foi divulgada recentemente, porque são 3 os aspectos que me chamam a atenção. O primeiro é que o Papa não cita em nenhum momento a palavra pecado ou pecador. Ele parece não querer vincular uma coisa a outra, né? Como infelizmente muitos conservadores fazem. Inclusive, essa entrevista foi divulgada pelo Vatican News, que é um portal oficial do Vaticano, e, portanto, teve repercussão em outras mídias católicas, pelo Brasil e pelo mundo. E o que se vê nos comentários das redes sociais dessa notícia é exatamente isso: que o Papa deveria dizer que o Deus ama o pecador, não ama o pecado, que faltou ele falar isso ou aquilo, mas o Papa, nesse momento aí, nessa oportunidade, ele se ateve justamente a essa questão do acolhimento de Deus, da proximidade, da misericórdia, da ternura. Outro aspecto que chama a atenção é que o Papa recomenda a leitura de um livro do Novo Testamento e cita outros, né, que são os Evangelhos. E ele não cita textos do Antigo Testamento como Levítico, né, que traz uma série de condenações a algumas práticas que eram comuns da sociedade da época. O terceiro aspecto que eu chamo a atenção é a importância e o peso que uma declaração dessa, né, uma simples entrevista como essa, pode ter sobre as vidas, né, de pessoas católicas LGBT. Essa forma, né, de abordagem, ela traz uma coragem muito grande, né, para o nosso movimento, né, de católicas e católicos LGBT, e também pode ajudar, né, pode encorajar outras iniciativas dentro da igreja, em famílias, no acolhimento dos seus filhos, no sentido do fortalecimento dessas redes. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e mando um abraço para todas, todos e todes.